Oi pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Como sempre digo, a gente gosta de conversar com vocês, a gente gosta dessa interação. Por favor, falem conosco através do chat, através do nosso Instagram, que é o @maternidadenareal.ipptv, e o nosso e-mail, que é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Outra coisa que eu gosto de lembrar para vocês é que todos os nossos programas, tudo que a gente já conversou, está disponível lá no IPP Play. Aqui embaixo vai aparecer o endereço e no nosso Instagram também tem um link que você pode clicar e ir direto para o IPP Play. Aproveitem que tem muito conteúdo legal lá. E como vocês já sabem, estamos comemorando o Mês dos Pais. E estamos comemorando em grande estilo com os nossos pastores. E hoje não vai ser diferente. E o nosso tema é: e se você não recebeu o amor de pai? Quantas pessoas, quantas crianças no nosso país não têm um pai presente ou não tem pai? Eu tenho algumas estatísticas aqui que daqui a pouco a gente vai ler, mas o que será que isso causa na vida? O que será que isso traz na questão emocional, traumas ou nos relacionamentos? Como é que é isso? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Mas antes, eu quero chamar o nosso quadro 3 Perguntas. Pode rodar o quadro. Pastor, qual era o nome do seu pai e o que o senhor mais admirava nele? Pronto. Meu pai se chamava Apio Ribeiro Casimiro. A palavra ápio, minha avó me disse que colocou por causa da Via Ápia. E como a ápia era feminino, né, ela colocou ápio. Então, e eu tenho um irmão que chama Apio Casimiro Júnior, né? Meu irmão caçula, né? E o que eu mais admirava no meu pai era o fato dele ser uma pessoa extremamente generosa, né? Meu pai, ele gostava das pessoas, gostava de dar dinheiro para as pessoas, gostava de cuidar das pessoas. Eu acho que ele me inspirou um pouco nesse aspecto agora das cestas básicas. Sempre dá dinheiro, né? A minha esposa sempre diz: olha, você está dando muito dinheiro, eu estou desconfiado que você está ajudando muita gente. Isso é uma coisa que eu aprendi dele, eu via nele, né? Não era uma coisa que... E via na minha avó também, né? Na casa da minha avó sempre tinha... a minha avó morava no caminho, né? Dos filhos. E todo mundo que chegava lá, a qualquer hora, tinha comida pronta. Todo mundo lá passava e comia um pouquinho, sabe? E de vez em quando ela tinha dinheiro para emprestar para todo mundo também. Que lindo. E o que é ser pai para o senhor? É uma honra, né? Eu acho que a paternidade nos identifica com Deus, né? É uma extensão. Nós já temos a imagem, a semelhança de Deus, e acho que ser pai é um privilégio muito grande, né? Uma honra muito grande. Eu me sinto muito feliz também pelos filhos que eu tenho, né? E são homens de bem, são homens tementes a Deus. Então eu sou muito realizado na área familiar, graças a Deus por isso. E a última pergunta é: o que o senhor gostaria que os seus filhos respondessem na primeira pergunta? O que eles mais admiram no senhor? Acho que deve ser a beleza física. A beleza interior, né? Qualquer coisa assim. Eu não sei, eu acho que fica para eles, né? Eu não posso fazer uma sugestão aqui, mas não sei. Deixa lá eles responderem essa pergunta aí. Capricha, tá? Obrigada, pastor. Nada. E como eu disse, eu queria falar alguns números. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2019, 5 milhões, isso mesmo, 5 milhões de brasileiros não têm registro de pai. De 1º de janeiro de 2021 a 1º de janeiro de 2022, nós temos um número de 167.364 crianças que foram registradas sem a filiação paterna. E, segundo o IBGE, 12 milhões de mulheres vivem sem um apoio de pai. Que loucura, não é mesmo? Quando eu olhei para esses números, eu pensei: nossa, está muito distante da minha realidade, das pessoas que eu convivo.
mas é a realidade do nosso país e isso é muito triste. E a gente sabe que essa ausência física traz muitos problemas emocionais na vida de uma criança. Né? A desvalorização, sentimentos de abandono, sentimentos de solidão, sentimentos de insegurança, sentimentos de baixa autoestima e dificuldades de relacionamento. E para conversar sobre isso hoje, estamos aqui eu, Pastor Tiago, B e Pati. E a gente vai pedir para o pastor se apresentar. Por favor, pastor, se apresenta para a gente. Olá, Lise, as irmãs aqui, você que está nos assistindo também. Eu sou o pastor Tiago, pastor auxiliar aqui na IPP, casado com Luana e pai do Pedro e do Felipe, né? O Felipe com 8 anos e o Pedro com 5 anos. Ah, que legal, pastor. E para abrir aqui as nossas perguntas, a nossa conversa, eu quero chamar a Pati, né, Pati? Por favor, pode começar. Esse é um assunto que também tem sido atemporal, né? Que cada vez mais nós vemos nas mídias sociais, nós vemos nas estatísticas, e como é triste fazer parte de uma estatística, né? Ainda mais uma criança. Sim. E se nós pensarmos no relacionamento com o pai, né, ou a falta dele, que é o que nós vamos abordar aqui hoje, é algo muito intenso e preocupante. Porque a criança que não tem um relacionamento, seja com o pai, ou com a mãe, ou seja, com os parentes dela, torna uma pessoa com uma deficiência de relacionamento, né? E é isso que nós enxergamos hoje na sociedade, pessoas com dificuldade de se relacionar, pessoas que degringolam para o mal por conta de saber como se comportar, como chegar aonde ela deveria estar, assim, supostamente, né, se houvesse por trás um pai e uma mãe para se relacionar. Ainda mais a posição do pai, né, pastor? Eu acredito que, como o senhor tem trabalhado com aconselhamento, eu não estou nem dizendo de um público minoritário, não, um adolescente, eu já digo adulto mesmo, que com o caráter formado não tem a maturidade ou capacidade, mas não porque não quis muitas vezes, né, de um relacionamento, isso quebra. É por isso que talvez as nossas penitenciárias não estejam mais cabendo pessoas dentro. Não é porque muitas vezes elas queriam estar na situação, muitas vezes não tiveram a oportunidade, né? O senhor que trabalha com aconselhamento tem visto muito isso, não tem? Sim, a gente pensa em questões, uma questão que é disfuncional, né? Então, quando nós vamos para a Escritura, por exemplo, nós temos um padrão de família, nós temos um padrão onde é colocado né, o pai e a mãe como a ordem bíblica específica de como esse relacionamento deve acontecer. E a gente vai falar disso depois, mas claro que ele pode receber algo, né, parecido com isso, alguém que supra essa necessidade, somente a figura do nosso próprio Deus. Mas se você tem uma estrutura, se você tem uma formação, o que falta nós chamamos de disfunção. Então você tem hoje muitas crianças, muitas pessoas que não foram criadas pelos seus pais, né? E nós entendemos, tem um autor chamado Jeremy Pierre, que ele fala sobre o desenvolvimento da nossa personalidade, é uma personalidade dada, no caso do próprio Deus, e personalidade também fundamentada, que é os nossos relacionamentos que nós fazemos aqui. Então, nós temos uma personalidade dada, que é pela pessoalidade do próprio Deus. Né? Mas também o Senhor nos fez seres relacionais, seres que somos influenciados e influenciamos pessoas. Né? Então, nesse movimento de influência, nós temos questões que vão fundamentando o nosso caráter, como crença, como desejos, como pensamentos. Então, quando isso não acontece, especificamente falando da figura do pai, falta alguma coisa. Né? Eu sei que muitas pessoas, a gente vai também falar isso, quer compensar, mas isso traz consequências, isso traz problemas. Tanto que a gente vê hoje muitos adultos com dificuldades de relacionamento, de representação paternal, porque não sabe muito bem como é isso. Né? Então, isso acontece e é uma realidade. Né? Tanto do pai que não está ali por falecimento ou porque foi um relacionamento e, né, por alguma questão familiar, foi a decisão do pai não estar presente, ou pelos pais que estão presentes, moram na mesma casa, mas nunca se encontram, né? Porque quando a gente fala também de ausência paternal, nós não estamos falando só de alguém que
lidou com luto, né, ou foi abandonado, ou está numa instituição para adoção, mas a gente está falando de pais que não assumem responsabilidades de pais. Então, isso acontece. Exato. Tanto que algumas coisas no aconselhamento a gente tem que lidar dizendo, olha, né, precisa perdoar o seu pai, precisa trabalhar isso, você sofreu isso daqui, mas qual que é a base bíblica para que você possa tomar uma decisão? Então, e seguir em frente. Exatamente, então isso acontece, isso é uma realidade, né? Principalmente, voltando, pensando sobre o fato do caráter do próprio Deus e do plano divino em criar essa funcionalidade, né? Então a gente percebe o quanto é importante a figura paternal nas Escrituras como uma influência direta para os filhos, né? Tanto que em Efésios capítulo 6, versículo 4, fala sobre a responsabilidade do pai, do homem, em educar o filho. Então, alguém pode fazer isso, né? A mãe pode fazer, obviamente, mas se tem uma figura colocada ali, vai faltar sempre alguma coisa. E isso vai impactar o coração, né, da criança, vai impactar o coração daquele, né, futuro adulto, né? Isso. Outro dia eu estava falando com um pastor amigo e ele estava falando da etimologia da palavra afeição. Então, ele dizia assim que afeição é tudo aquilo que nos afeta, né? Então, um abraço, um beijo, um toque, isso tudo nos afeta, né? Às vezes você não encontra palavras. No aconselhamento, às vezes eu me deparo com situações assim que a pessoa me conta alguma coisa e na hora eu não tenho uma palavra para dar para aquela pessoa, mas eu falo, me dá um abraço. E parece que aquele abraço transmite tantas palavras, mas são tantas palavras que a pessoa às vezes se derrama também, né, em lágrimas, e ela sente o conforto através do abraço. Então, a afeição nos afeta, né? E a falta de afeição também, obviamente, nos afeta, né? Eu estava lendo hoje a história de Jefté, né? Que está escrita em Juízes. Jefté, para quem não sabe, ele era filho de uma prostituta, e os irmãos dele rejeitaram, né? E a Bíblia não fala especificamente, mas subentende-se que o pai foi solidário nessa rejeição, né? O pai não se posicionou. Então, a família dele rejeitou. Ato contínuo, ele se junta com uma gangue ali, né? Se torna uma pessoa de caráter duvidoso, né? Então, olha como a falta de afeição também nos afeta, né? Exatamente. E existem estudos, né, pastor, que falam, né, que associam essa falta de afeição à falta também de empatia, desajustes no comportamento, nas crianças, nos adultos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essas estatísticas, esses estudos. Estava falando, eu lembrei, eu cresci num lar que não é cristão, meus pais não são crentes, né? Meus pais não confessam a Cristo como Senhor. Mas uma das coisas que eu lembro, mesmo meu pai não me passando uma herança de fé, eu morava no interior de São Paulo, né? Eu sou do interior, né? E eu lembro de vários momentos, assim, meu pai pegando coisas do sítio e fazendo brinquedos para mim, a gente brincando junto. Eu lembro, uma coisa que eu lembro muito, assim, que meu pai sempre fazia cavalinho de bambu, né? Então ele pegava, eu lembro até hoje, ele pegava, né, um pedaço de plástico preto, colocava ali, dobrava, fazia as orelhinhas, botava... Então isso, né, de alguma forma, hoje influencia em como eu brinco e em como eu trabalho com os meus filhos, né? Então, claro que depois, conhecendo a Cristo, eu fui aprendendo, né, não só essa questão da importância, mas de como eu deveria também passar uma herança de fé para os meus filhos, né? Mas o ato de sair, de brincar, né, a gente sempre tem isso em casa, porque eu recebi isso, e isso foi impactante na minha vida. Isso impactou minha vida, a forma como eu me relaciono com meus filhos e a forma também como eu enxergo a necessidade de eu estar ali presente, né? E você falou dos estudos, isso realmente é verdade, né? A criança que está sem o pai, né, e que cresce, né, na ausência ali, não tem um pai que possa instruí-lo, que possa afetá-lo nessa questão, a habilidade relacional dele pode ser prejudicada, né? Eu digo tanto na forma de afetividade, quanto na forma de cumprimento do seu papel como um homem, ou até às vezes como uma mulher nesse sentido, né? Então, as estatísticas mostram que o grupo, né, quando a criança ela é exposta a isso ou não, ela vai amadurecendo sem essa influência, ela vai ter problemas relacionais. Isso é absolutismo? Claro que não, né? Pode ser que umas que possam lidar diferentemente, vai falar sobre isso. Mas isso tem um peso muito grande, porque nós estamos formando pessoas, nós formamos pessoas que se relacionam emocionalmente. Isso afeta, inclusive, talvez na forma como ela procure alguém para um casamento,
né, qual que é a habilidade dela entender o que é cumprir o seu papel, né, como pai ou como mãe, nesse sentido de entender o que é, tanto que hoje a gente tem, né, às vezes resumidamente, aquela pessoa que ela cumpre o seu papel paternal dando coisas, porque ela entendeu que isso é o mais importante. Você dá a comida, a bebida, a roupa, é isso que sustenta uma criança. O sistema da compensação. Da compensação. E às vezes, Paty, nem da compensação, mas ela assim, ela não teve esse apoio paternal, a ausência do pai. O que foi possível dar para ela, né? Ou de uma criança de instituição, ou porque a mãe trabalhava muito fora, tive que sustentar, é dar o quê? A comida, a bebida e a roupa. E aquilo era um cuidado, né? Aquilo que ela podia receber naquele momento. Então ela coloca isso para frente. Então o que é um cuidado, né? O que é filho? Filho é eu tenho, eu dou coisas para ele. Então isso mostra, né, que afeta pesquisas relacionadas a isso e principalmente, né, a apatia daquela pessoa relacional, a falta de habilidade em desenvolver, né, questões mais emocionais profundas, de compartilhar questões do próprio coração. E também, se casando, tendo uma família, uma habilidade, né, disfuncional de como lidar com esse relacionamento pai, né, paternal e filho, enfim. Tanto que alguns até têm medo de ter filhos, né? Falam assim, mas eu acho que eu não quero ter filho, né? E por não ter tido esse relacionamento, talvez para essa pessoa também não é importante, né? Então, o mais importante é o quê? E alguns, né, buscam, então, em relacionamentos, afetando essas pessoas, né? Em relacionamentos, em várias coisas, a compensação de um amor paternal. Né? Então tem aquela comparação, a criança vai para a escola, é o dia dos pais, né? Para quem você dá a lembrança? Né? Você vai para instituições, né? Luana e eu, nós fizemos um curso para acolhimento de criança, e você vai lá, e a criança pensa, mas por que ninguém me quer? Por que eu fui deixado? Né? Por que eu não tenho essa... Então, ela olha e vê, e a criança faz essa comparação, né? Com certeza. Então, ela vai crescendo com esse aspecto e lhe falta alguma coisa, até mesmo uma repreensão, né, nessa questão da consequência dela tomar decisões erradas na vida dela depois, né? O que influencia isso é que talvez não tinha alguém para dizer, esse é o limite, é isso daqui, você entende? Então, tudo isso vai mexendo com o coração, né? E depois se torna um adulto com alguns problemas relacionais. Exatamente. É interessante, né? E como a gente tem pequenos detalhes na nossa vida, no dia a dia, quando o pastor estava falando aqui das pequenas coisas, como a gente faz diferença na vida dos nossos filhos no detalhe, né? Mas antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje, no Aprendendo com o Pai, eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá no Salmo de número 27, versículo 10. Diz o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Gente, que linda mensagem de esperança a gente encontra aqui, não é? Mesmo que a gente não tenha recebido um amor dos nossos pais, Deus nos ama de uma maneira perfeita. O único amor que de fato não falha é esse amor de Deus. Deus nos acolhe sempre. E é nesse amor de Deus que a gente precisa basear as nossas vidas, os nossos relacionamentos, nesse amor que é o único amor perfeito. E esse amor de Deus por nós é o único amor que também é incondicional. A gente não fez nada para merecer esse amor. Quando a gente lê também o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, Deus nos ama do jeitinho que nós somos, mesmo a gente não merecendo, a gente não tendo feito nada para conquistar esse amor. Deus nos ama de maneira completa e perfeita. Que a gente possa, todos os dias da nossa vida, usufruir desse amor. Estar seguros desse amor verdadeiro e infalível do nosso Deus por nós. Que a cada dia da nossa vida a gente possa viver assim, baseados neste amor de Deus por nós e também transmitindo essa mensagem de esperança, esse amor verdadeiro para aqueles que Deus tem colocado na nossa vida. Que Deus nos abençoe.
Obrigada, Raquel. É sempre bom e é sempre um bálsamo para a nossa alma ouvir a palavra de Deus, traz tanto alívio para a gente. E falando nisso, pastor, a gente estava falando exatamente dessa humanização, né? Acho que a gente pode chamar assim. Quando a gente recebe um amor, quando a gente recebe um carinho, quando a gente é tratado com respeito dentro de casa, quando a gente tem um exemplo de pai, a gente pode dizer que essa criança está sendo humanizada, né? Ela está aprendendo a se tornar um ser humano. E como essa questão, né, de trazer esse amor, levar isso para dentro de casa, quando esse pai não existe, né? Quando tem essa ausência ali dentro, eu como mãe, por exemplo, sem o meu marido, o que a gente pode fazer para mudar, para virar essa chave? Ok. Muito boa sua pergunta, porque hoje nós vivemos, de certa forma também, existem vários determinismos na nossa vida, né? Então, infelizmente, né, acho que todos nós fazemos esse tipo de avaliação. Quando a gente vê alguém com um problema, a gente sempre pensa assim, mas será que cresceu com o pai? Será que cresceu com a mãe? Então a gente acaba já dizendo assim, será? Será? Por quê? Porque de uma forma geral, a gente vive moldado pelo determinismo. Então, o que o Evangelho ele traz de esperança, tanto para uma mãe, ou para uma avó, ou para uma tia, ou para uma família, né, que adotou uma criança, que está acolhendo uma criança, o qual ela não teve ali talvez os 3, 4, 5, 10, às vezes até 15 anos da vida dela, longe de uma figura paternal, né? Falando do pai e da mãe, mas principalmente do pai. Aí que o Evangelho entra com uma grande esperança, porque nós saímos da zona do determinismo, né? Quer dizer, nada na nossa vida é determinado a não ser aquilo que Deus determina sobre nós. Glória a Deus por isso. O que é uma coisa importante? Nós temos um padrão. Qual que é esse padrão? Pai, a mãe, criando os seus filhos em amor e graça. Mas nós temos também, né, a disfunção por causa do pecado. Lá desde Gênesis, da queda, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, ele se tornou então manchado pelo pecado. Então nem toda família vai ser uma família composta, né, por pai, mãe e filhos. Pode ser que um casal não possa ter filhos, né, e eles decidam não ter realmente. Pode ser que uma mãe tenha um problema, enfim, a mancha desse pecado, ou até mesmo, não tanto do pecado praticado conscientemente, de inconsequência, né? Quer dizer, alguém tem um filho e de repente decide afastar, ou pela presença dele em lidar com uma doença, em perder o pai, né? Então não há uma culpabilidade direta, mas há um processo de ser então afetado por causa desse mundo pecaminoso que nós vivemos aqui. E aí, será que está tudo perdido? Né? Será que agora realmente o pai nunca vai poder, o menino nunca vai poder aprender a ser pai, aquela menina? O Evangelho vem e traz graça para a gente, né? Eu tenho aqui vários textos que eu quero só citar para a gente lembrar, mas primeiro nós temos o próprio José. José sofre uma rejeição, não pelo seu pai, mas pelos seus irmãos, que para mim envolve uma questão familiar, o peso de ser família, né? E quando ele finaliza o processo, Deus, né, ali em Gênesis 45 para frente, quando ele vê os seus irmãos choram, o que ele diz? Fiquem tranquilos, não fiquem tristes. Deus me enviou na frente de vocês. Então, olha o que esse homem sofreu, né, porque ele perdeu, ele ficou ausente, né, da sua família, aí no caso dos dois, por uma decisão pecaminosa, egoísta, ciumenta dos seus irmãos. E o que acontece? Deus trabalha no coração dele e traz então para ele uma esperança. Nós temos o próprio Cristo, em Isaías 53, falando sobre o servo sofredor, ele foi o mais desprezado entre os homens, né? Ele estava ali com a sua família, mas ora, no momento também sua família não cria nisso, né? O próprio texto fala dos seus irmãos, e Cristo foi aquele que experimentou o maior desprezo de todos, mas ao mesmo tempo ele cede a sua vida e ele entende a respeito do amor do Pai. Sim. Nós temos, por exemplo, Timóteo, que cresce sem uma influência de fé cristã do seu pai. Quem educa Timóteo é a sua mãe e a sua avó. Tanto que o texto que Paulo diz ali, né, permanece naquilo que você aprendeu desde a sua meninice, né? A palavra meninice em grego é brefos, que é desde o ventre materno. Então, desde quando ele é bem pequenininho, né, em algum momento sua mãe, sua avó começou a ensiná-lo e Deus então trabalhou no coração dele. Então, a primeira coisa que eu quero falar, antes de dar talvez passos práticos, é dizer o seguinte: a ausência de um pai vai influenciar a sua vida
vai influenciar a minha vida, se eu for ausente na vida dos meus filhos, ou por falecimento, ou porque realmente não quero assumir esse compromisso, é claro que isso vai afetar a vida deles. Mas existe uma diferença entre entender que afeta e entender que determina. A vida, né, de uma pessoa, talvez você lidou com isso, esteja lidando, né, uma mãe, enfim, saiba que isso não afeta a sua vida no sentido de determinar. Você vai poder entender, talvez você vai ter que crescer em áreas da sua vida que você tem dificuldade, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que o Evangelho, ele não vai para o lado desse determinismo. A palavra de Deus, o Evangelho do Senhor é poderoso para mudar as direções do coração. Então isso é uma coisa importante. Agora, como suprir essa necessidade? O nosso Deus bondoso, ele é a nossa maior referência de cuidado paternal. Existe às vezes aquela ideia de que, mas eu vejo em Deus e realmente devo ver o meu Senhor, o meu cuidador pessoal. Sim. Então ele é suficiente para tudo aquilo que eu preciso na minha vida. Então, ainda que alguém não tenha crescido com o seu pai, Deus é suficiente para suprir essa necessidade. Nós temos também a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, ela deve servir como um apoio às famílias que, as crianças que não têm pai, não têm mãe, enfim, falando especificamente dos pais, como uma rede também de discipulados, onde nós nos envolvemos e chamamos essas famílias para que nós possamos caminhar juntos e ajudar aquela irmã, aquela avó, aquela família, especificamente em cuidados com o seu filho. E eu vejo muito isso, às vezes uma mãe solteira ou o marido faleceu e o pai não está ali, hora ou outra chega, olha, você pode conversar com meu filho? Você pode... Então, esses relacionamentos na igreja é muito importante. É importante para ajudar aquela mãe, ajudar aquela família, a lidar com o coração daquela criança. Outra coisa importante também é identidade. O filho que cresce sem o pai, ou porque o seu pai é falecido, ou porque ele está longe, ele não é um menino que cresce sem pai. Ele é um menino que lida com essa situação, mas a identidade dele em Cristo Jesus, ele é filho, ele tem pai. Isso é importante. Então, a forma como nós tratamos, a forma como nós trazemos essa identidade cristã para essa criança é muito importante. E dizer a verdade. Olha, talvez o seu pai foi embora, porque às vezes a família mente, o pai trabalhando, Não, tem que ser verdade. Mas dói, uma criança entende, ela precisa entender dentro da linguagem dela para que ela também possa compreender a misericórdia e o cuidado de Deus. Para que ela entenda que, ainda que ela foi deixada, Deus está com ela. Nós temos aqui uma figura diferente em Isaías, ainda que a sua mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Isso também serve no fato para edificar a ideia de que Deus cuida de nós em todo e qualquer momento. Para aqueles que não estão convivendo conosco na igreja, uma palavra de evangelismo é muito importante. Como você se sente ao ser abandonado, mas o evangelho traz uma esperança não só de levar você para a eternidade, mas de dar sentido no seu abandono, de fazer com que você tenha segurança na sua insatisfação ou na sua insegurança de viver. Então, acho que essas questões, Liz, são importantes, para mostrar para essas pessoas que elas não precisam ser determinadas pelo abandono dos seus pais, mas a vida delas é determinada pelo que a palavra de Deus está dizendo. Amém. Amém. Grande esperança, né, Bê? Muito, E, pastor, então há esperança para esse filho que cresceu sem os cuidados do pai, para que ele reconheça Deus como seu pai, seu pai bondoso. Essa é uma pergunta. Outra pergunta que me ocorreu aqui e aquele caso que o pai aparece depois de um tempo? Eu conversei com uma pessoa essa semana que aconteceu exatamente isso. O pai abandonou, ficou um tempo fora e depois ele voltou arrependido e querendo tomar a posição de pai, o lugar dele de pai. Há esperança para esse pai? Eu vou responder a segunda, depois eu respondo a primeira. Vai ser de trás para frente. Às vezes eu vejo casos, assim, de realmente, às vezes o pai estava longe e de repente ele quer participar, E a primeira reação de alguém abandonado é dizer assim, ok, eu quero que você sinta o que eu senti, então eu vou te rejeitar. Então, agora quando a gente olha para Efésios 4:32, o texto fala que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Então, nós temos o próprio exemplo de José, nós temos o exemplo de Paulo escrevendo. Então, há uma esperança em dizer o seguinte, olha, eu tenho o filho que foi abandonado, ele tem uma oportunidade de mostrar graça para esse pai,
Agora, é claro, né, não vai, às vezes as pessoas acham que o fato da ligação paternal, ela é instantânea numa afetividade. A afetividade advém de relacionamentos presentes, contínuos. Então o pai não vai chegar hoje e vai ter né, porque às vezes o pai ele pensa isso. Ele chega e ele fala assim, não, agora eu quero que você saia comigo. Calma aí. Não é assim, é um processo. Demora, né? Exatamente. Mesmo tempo que ele levou para sair, eu acho que leva o dobro para reconquistar. Exatamente. Então, assim, é caminhar, é entender, é saber sobre a vida, é realmente mostrar. Porque também, na cabeça daquele que, de repente, o seu pai aparece, vai ficar assim, quando que ele vai me deixar de novo? Você entende? Então, assim, ter a paciência de dar passos que sejam bíblicos, né, que sejam importantes para dizer, não, eu quero ter um estreitamento, eu quero ter um relacionamento, isso é muito importante. Então, há esperança, né? Então, esse pai que abandonou o seu filho, ele não deve sentir vergonha de querer voltar, ao contrário, ele deve se arrepender, pedir perdão, dizer, olha, inclusive pedir perdão para o filho, não só porque, eu não cumpri o meu papel, eu não estava aqui naqueles momentos, não só por causa disso, mas porque principalmente foi contra aquilo que o Senhor diz sobre um cuidado e a figura de um pai. Sim. Então há esperança, né, de perdão para esse pai, de restauração, e também há esperança para aquele que recebe, né? Nós temos a ideia de que esse processo tem que acontecer, né? E esse pai tem que estar disposto também, às vezes, a abrir um pouco mais, a expandir um pouco mais isso, para que dê segurança para que ele vai ficar na vida daquela pessoa, para que ele quer participar. Então, isso é importante, é possível. Né? O Evangelho, a decisão, a graça de Deus pode mudar todas as coisas. O Evangelho é o poder de Deus, É né? o poder de Deus, exatamente. Né? Agora, a primeira, que era a segunda, qual que é? Eu já esqueci, né? Trocou a ordem e se perdeu. Que se isso pode influenciar o encontro, a identificação desse filho, essa ausência do pai pode influenciar o reconhecimento dele de Deus como pai, né? Se isso pode... Muito boa a sua pergunta, muito boa, agora lembrei. Existe um tipo de ensino equivocado, já respondi, né? Equivocado, de que nós não podemos reconhecer a Deus como pai porque nós não tivemos um envolvimento com o nosso pai, né? Eu acho que isso é algo completamente contra o Evangelho, nesse sentido, né? Ou contra, quando eu digo assim, vai em desacordo com o Evangelho, porque quem me revela sobre a paternidade divina é o Espírito Santo no meu coração. Sim. E ele não precisa de uma referência externa para isso. Ele precisa da palavra de Deus e da atuação no meu coração. Exatamente. Então, às vezes, vem aquele papo assim, talvez você seja assim, porque você não entende Deus como um pai. O fato de termos dificuldade de entender o caráter... Olha, só para você ter uma ideia. Hoje eu estava batendo um papo com o Felipe, a gente estava fazendo um devocional junto sobre a dinâmica do coração. E eu pedi para ele escrever um pouquinho o processo da dinâmica do coração dele em algumas coisas, né? E ele colocou assim, eu vou falar a frase aqui, depois eu vou explicar. Ele disse assim que às vezes ele sente que Deus peca contra ele. Uau, né? Aí eu falei, o que você quer dizer com isso? Aí ele me deu 2 exemplos que eu entendi. Ele não queria colocar, eu acho que Deus peca contra mim, ele queria colocar, eu acho que Deus é injusto comigo. Sim. Como Abacuque achou, né? Como os salmistas acharam, enfim, por quê? E aí ele colocou 2 exemplos. Primeiro, quando eu disciplino ele fala assim, por que Deus mandou você me disciplinar? Deixou você para ser meu pai. Exatamente, né? E o segundo exemplo que ele colocou foi quando ele tira uma nota ruim na escola. Porque ele fala assim, mas eu estudei, orei e Deus fez com que eu tirasse uma nota ruim. Então, acho que Deus foi injusto comigo, né? Então, perceba que ele desenvolve, né, uma visão sobre Deus, uma crença, uma teologia, mesmo tendo um pai em casa, né? Então, ele poderia... Pastor ainda. Então, o que acontece? A forma como nós enxergamos Deus pode influenciar... Pode, obviamente, né, a nossa vida, a nossa relação, mas eu não preciso entender, experimentar um amor de pai para reconhecer Deus como pai ou para experimentar. Por quê? O Espírito Santo de Deus revela para o meu coração, ilumina a minha mente nesse relacionamento. Até porque Deus é um pai perfeito, né? Então, isso é importante, nesse sentido que eu não posso dizer o fato de eu não ter tido, né, no exemplo, o relacionamento com meu pai, que eu nunca vou enxergar Deus com relação a isso. Deus está além das minhas próprias experiências, né? Ele cuida do nosso coração nesse sentido. Que bênção, né? E falando nesse assunto, eu me lembrei de um testemunho, pastor.
Quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. Eu nunca tive um contato, um relacionamento. Eu não posso dizer assim que eu lembro do meu pai brincando comigo, me ensinando coisas. Por quê? Ele raramente estava sóbrio. Sim. Né? Então, eu tinha medo de ficar perto dele quando ele não estava sóbrio. Então, como raramente ele estava sóbrio, eu não criei memórias afetivas. Não deu tempo. Aí, aos 9 anos, ele tinha 30, ele morreu de infarto fulminante. E eu fiquei sem pai. Minha mãe tentou ser o pai e a mãe, que é o que as mães devem fazer, né? Elas não estão erradas. E ela tentou fazer, mas, infelizmente, não fez com excelência. Então, eu fiquei sem essa referência, né? Então, as pessoas se olhavam para mim e falavam assim, hoje, quando me viam, né, como uma pré-adolescente, que hoje nós chamamos uma criança de 9 anos de pré-adolescente, naquela época não era, mas hoje já que se eu fizesse uma projeção da minha vida ali, até a adolescência, ou a fase adulta, eu seria uma pessoa improvável. Eu não teria condições de chegar à vida adulta, por exemplo, com um emprego, né, honrando um emprego, um trabalho, ou moralmente, né, sendo honrada por uma sociedade. A projeção claramente era essa. E é muito bonito isso que o senhor falou da graça, porque ela vem e alcança os improváveis. Exatamente. Eu sempre me emociono, desculpa, gente. Aí, aos 15 anos... eu fui alcançada pela graça. A única da família. Ninguém. Minha família nunca conheceu a Cristo anteriormente. Era uma busca incessante por essa vida, né, nova, alcançada pela graça mudada. E aos 15 anos, o meu presente de 15 anos, como toda garotinha, gostaria que foi a melhor festa da minha vida. Foi ter recebido a Cristo como o único suficiente Salvador. E ali a minha vida ter mudado totalmente. Então, quando a gente fala que a pessoa que não cresceu orientada ou com uma imagem de um homem, de um pai, ela não é capaz de reconhecer a Deus como pai, eu me lembro que até os 14 anos eu não conseguia comemorar o Dia dos Pais. Era muito difícil. Depois dos 15 para frente, eu sempre estava... não tem aquele mês que a gente comemora o mês da família? Sim, sim. Né, na igreja presbiteriana em maio. E eu lembro que um domingo, por sociedade, nós estávamos à frente da escola dominical, na abertura da escola dominical, trazendo a palavra. E eu, por ser sempre mais caruda do que os outros jovens, né, com 15 anos, estava ali de UPA para mocidade, né? Daí eles me convidavam e eu lembro que a partir dos meus 15 anos, já professa, né, eu conseguia estar lá na frente, não tendo um pai humano da terra, mas muito feliz de trazer aquelas pessoas que já tinham perdido seu pai para comemorar junto comigo a grande alegria de ter um pai eterno, que até mesmo depois de tudo ainda estará nos amando, nos guardando. Amém. E nos conduzindo, né, de uma eternidade a outra, e de outra a outra, e assim sucessivamente. Então, se você não acredita que o seu pai, o contato físico aqui na Terra com o seu pai, a experiência com o seu pai, não vai te permitir conhecer o amor desse Deus tão grande, você está errado. E eu sou prova disso. E fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo levar esse testemunho para quem quer que esteja nos assistindo. E o tempo de vocês vai chegar, como chegou para mim. Isso é esperançoso, porque a gente vive numa sociedade determinista, né? Então, assim, você convive com a ausência do seu pai. Você vai ter que conviver com a consequência, nunca ser mudado. O Evangelho, ele não... O Paul Tripp, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o Evangelho, ele não recalchuta a gente, né? Recalchutar é você pegar lá, dar uma tapeada, né? Fala, não, o Evangelho, ele muda, ele transforma, né? Ou seja, ele transforma tudo que há em nós, inclusive a visão que nós temos. É uma volta de 180 graus mesmo, não é uma meia volta, né? E aí, Pátio, que você falou uma coisa interessante. Você, né, usando o exemplo de José, enfim, também, você não só vê o fato de Deus
é o meu pai, ok? Isso é importante, mas o Evangelho também é capaz de nos fazer olhar para o passado e dizer, ok, Deus estava presente lá, Todo momento, mesmo quando todo talvez eu não momento. tinha consciência disso. Exatamente. É o que José fala, Deus me trouxe até aqui. Aham. Mas espera aí, você foi vendido, você foi abandonado, você foi preso, né? Depois você foi enganado, depois você foi acusado de imoralidade, e ele é claro em dizer, não, mas Deus me mandou na frente de vocês. E com um propósito. Qual o propósito? Para que a família dele não falecesse, né? Não morresse de fome, enfim. Então perceba também nesse cuidado paternal, né, do nosso Deus, que tudo que ele faz há um propósito, ainda que a gente experimente a dor nesse mundo, né, a compensação da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, é suficiente para consolar o nosso coração e não nos fazer identificar por isso, né, mas por aquilo que ele diz na sua palavra, do que realmente nós somos nele. Né? Exatamente. Amém. Obrigada, Paty, por seu testemunho. Acho que mais do que tudo que a gente fala aqui, se a gente tiver aqui, vocês virem que isso é real e que Deus transforma, é muito gostoso a gente ter esse testemunho. E para conversar com a gente sobre mais um testemunho transformador, eu queria chamar o nosso Papo de Pai, que está muito especial, com o pastor Alcindo. Pode rodar o quadro. Olá, queridas irmãs da Igreja Presbiteriana em Pinheiros. Quero compartilhar com vocês um assunto bem precioso, bem importante, que é o perdão. E para isso eu cito a vida de José, não o José do Egito, mas o José de Deus, aquele que foi tocado pela graça do eterno Deus. E diante de um quadro tão complicado, ele foi jogado pelos seus irmãos num primeiro buraco da sua vida. Os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos não queriam a parceria dele, e aí o jogam num buraco e vocês conhecem a história, ele é vendido e cai em outro buraco que é o Egito, sem as referências que ele tinha, sem a companhia do seu pai, o velho Jacó, e sem a presença dos seus irmãos, mesmo sendo ignorado. E ele também se torna escravo lá no Egito, e nós sabemos o que acontece com ele. Ele é acusado de uma tentativa de abuso da esposa de Potifar, e era tudo mentira. Mas mesmo assim, José permanece fiel diante do Eterno. E quando ele interpreta os sonhos depois de sair da prisão, os sonhos lá de Faraó, ele se torna o segundo no Egito, se torna o grande governador do Egito. E os seus irmãos vão parar lá no Egito, e aí José tem que trabalhar a questão do perdão. E ele se lembra de tudo, mas ele, pela graça, perdoa todos os seus irmãos e diz para eles: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para a preservação da nossa vida. Eu me lembro da minha própria história, a necessidade que eu tinha de perdoar o meu pai, que me espancou, que abusou da autoridade, que me humilhou, que me xingava de tudo quanto é nome. E eu tive que trabalhar essa questão do perdão. Eu tive que perdoar o meu pai, porque as Escrituras nos ensinam assim. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão é uma decisão. Perdão é você cumprir a vontade de Deus, a vontade que está nas Escrituras sagradas. Perdoamos todos aqueles que nos feriram por amor e graça, da mesma forma que eu e você somos perdoados. Foi fácil? Não, não foi fácil perdoar o meu pai. Foi algo muito difícil. Mas a graça do Eterno trabalhou no meu coração para eu perdoar de todo o meu coração o meu pai. Quando ele estava no leito de morte, já convalescendo, ele perguntou, diante do cuidado que eu tive para com ele, no seu estado debilitado: por que, filho, você está fazendo isso comigo? E eu respondi para ele: graça, por graça, porque a palavra me ensina a fazer isso.
Que Deus nos ajude a perdoar a todos aqueles que nos feriram com a graça que vem dele mesmo para o nosso coração. Obrigada, pastor Alcindo. Obrigada pela sua vulnerabilidade, por contar para a gente o seu testemunho. E, pastor, então a gente olhando aqui para os nossos passados, para as nossas vidas, para a vida dos nossos pais, né? Como que, a Paty deu até um exemplo, mas esse gatilho de mudança, né, da gente não culpar Deus por aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente passou. A gente tem históricos aí tristes de pessoas que tiveram relacionamentos horríveis com os pais. Tem histórico de pais que nunca apareceram. A gente tem os históricos de pais que estão presentes, mas estão ausentes, como o senhor disse. Mas como é que a gente vira essa chave para entender quem é Deus como pai na nossa vida? Ok. As experiências que as pessoas têm, né? Eu vou além. Imagina um pai, por exemplo, que abusa do seu filho. Sim. Né? Nós temos casos que atendemos no aconselhamento assim, de pais abusadores, né? Ou seja, a perspectiva que nós temos é de que ele deveria proteger e ele, então, se utilizando, né, desse discurso de proteção, acaba violando, né, o seu próprio filho, a sua própria filha. Então, primeiro, esse entendimento que nós estamos num contexto de um mundo caído e que nós podemos sofrer aqui, né? Claro que, se fosse fazer uma pesquisa, todo mundo diria assim, né, eu espero que nenhuma criança mais cresça sem seu pai e que também nenhum pai faça algo contra o seu filho. É claro que isso é um desejo de todos nós, né? Como cristãos, como sociedade de uma forma geral. Mas isso existe, a realidade, existe o contexto, né, de que pessoas lidam com isso. Então, essa chave, né, e essa virada, eu posso citar algumas coisas que são importantes aqui, mas primeiro, citando até o próprio livro de Abacuque, né? Abacuque começa ali no início brigando com Deus, né? O Senhor, basicamente, o pessoal está fazendo tudo errado aqui, o Senhor não está vendo, né? Basicamente ele diz isso para Deus. Como é que eu relaciono a sua santidade com a justiça quebrada aqui, né? A lei está afrouxando, Senhor, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E a resposta para o coração de Abacuque foi que Deus estava no controle de todas as coisas, né? É complexo, eu entendo, a gente olhar para passados tão tristes, por vidas presentes tão sofridas e dizer, Deus está no controle, e aí eu entendo que é uma ação do Senhor no coração dos seus servos, no coração dos seus filhos, para compreender que estamos vivendo num mundo caído, mas ainda assim Deus não perdeu o controle, a soberania sobre todas as coisas. E Deus é muito claro com Abacuque quando ele diz assim, anota num lugar aí, anota numa tábua, porque quem até passar correndo vai ver e vai ver que eu vou fazer isso. Então, olhar para a história de vida de uma perspectiva de Deus. A gente faz um desenho no aconselhamento, eu não vou nem me atrever a desenhar, que vocês não vão entender. Não porque vocês não conseguiram entender, porque eu desenho muito mal, a Bia sabe disso. Imagine o seguinte, eu vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Bom, então vamos representar aqui. Então, abre a câmera aí, por favor, mostra a todo mundo aqui. Eu quero dizer o seguinte, vamos imaginar que a Lise lidou com alguma coisa na vida dela, ok? Com o seu pai, a ausência do seu pai, enfim. Normalmente, nós temos a seguinte perspectiva, a Lise olha para o problema do abandono, então, como se eu fosse aqui o problema, representasse o problema do abandono, né? Quem abandonou o abandono. A B seria aquela que você sofre, o sentimento que você tem, a consequência que você tem. E a Paty ali, né? Então, como se fosse, você está enxergando a mão do Senhor. Então, ali, não vou dizer que ela representa Deus ali, né? Sim. Mas a ideia no sentido assim, só para vocês entenderem que vocês estão assistindo também. Normalmente, a nossa perspectiva é olhar pela dor ou pela parte do outro para tentar enxergar Deus lá na frente. Então, normalmente, a gente fica assim... Peraí, deixa eu ver como é que eu vejo Deus. É o que o Abacuque estava fazendo. Não é? Exatamente, Peraí, tenta relacionar. O que é importante fazer? Mudar a perspectiva. É você fazer o seguinte movimento. Você sai daqui, vai ali e enxerga através da soberania do Senhor. Então, quando você vê através dali, você vai perceber, ok, o que vai estar em foco não é meu sofrimento, não é o abandono do outro, o que vai estar em foco é a pessoa de Deus. Eu sofri, não vamos negar isso, há sofrimento, há dor, mas quando eu tenho o Senhor aqui, e Ele é a minha perspectiva de vida, Ele é a quem eu olho primariamente, eu mudo a forma como eu vejo todas as coisas. Por isso que Abacuque foi capaz de, mesmo em meio
há tantos transtornos e problemas com o povo, dizer assim, eu me alegro no Senhor. A figueira não está produzindo. Os currais ainda continuam vazios. O problema está ali. Mas agora eu me alegro no Senhor. O que mudou ali? Socialmente, religiosamente, nada. Mas muda a forma como nós enxergamos ao Senhor. E Ele é essa ponte, né? Ele é a nossa referência de como nós lidamos com todas as coisas. Que coisa linda, né? Fantástico. Verdade, muito. Demais. Obrigada, pastor, porque eu acho que transformou toda a minha visão aqui. Sabe o que me fez lembrar? Samuel, meu filho, ele tem uma mania de usar o binóculo do lado errado. Toda vez que você usa o binóculo do lado errado, você enxerga muito errado. Exatamente. Né? Desfocado. E quando você põe o binóculo na posição que deveria ser, você vê lá, o lá longe, o que deveria ser visto, e parece que ele está aqui, ó, debaixo do seu nariz. Isso é interessante porque é libertador. Porque todos nós, você que está assistindo, ok, eu tive meu pai presente, mas eu também tive outras experiências na minha vida, assim como vocês. E se a gente olha a nossa vida simplesmente pela experiência do outro, nós podemos fazer algumas coisas, como transferência de responsabilidade de culpa, né? Quer dizer, olha, eu não sou um bom pai hoje porque eu não tive um bom pai, mas aí o seu filho vai pagar o que você, quer dizer, aí você reproduz de novo, né? Então, isso acontece. Né? Inclusive, isso é colocado, né, às vezes, até como algo natural, normal. Agora, quando eu olho para tudo aquilo que eu vivi e que eu fui construído, a forma como eu, né, fui trabalhar da minha personalidade, e falo assim, tá, mas eu tenho uma personalidade referente. Quem que é essa personalidade? Romanos 8, 29. Devemos ser como Cristo. E Ele é perfeito em todas as coisas. Sim. Então, eu não tive um bom pai, você pode dizer, ou eu não tive um pai ali, mas eu tenho uma referência e eu sempre vou ter, é Cristo Jesus. E Ele é o alicerce daquilo que eu devo ser, né? Como pai, como marido, como pastor, enfim, como amigo. Agora, pastor, aquele pai que fica, que assume, que é o esperado, né? A expectativa é o normal, né? É o esperado. Ele tem a responsabilidade de instruir, de educar, de ser uma autoridade dentro da casa. Né? Aliás, hoje até uma queixa das mulheres que os pais às vezes falham nessa questão né, de assumir a disciplina, a liderança, ser aquele pai provedor, né? Agora, como é que ele concilia? Porque nós mulheres queremos, e os filhos também, nós queremos um marido que seja provedor, que seja líder, que tome as rédeas da casa, mas que seja carinhoso, amoroso, que demonstre carinho todos os dias, que seja fofo. Como é que a gente vai fazer? Como é que ele concilia essas duas coisas? A gente tem a ideia, né, de autoridade com uma questão de autoritarismo, né? Então a gente pensa assim, para ser um bom pai, isso é uma herança que nós temos, né? A gente não tem como entrar completamente nesse mérito, mas hora ou outra eu escuto assim, antigamente eu que era bom, né? Porque eu apanhava, mas era rígido e tal, né? Hoje é muito liberal, né? Então a gente se perde nos conceitos das coisas, né? Eu vejo Cristo, um líder, mas ao mesmo tempo demonstrando amor pela sua igreja, né? Pelo seu povo. Então, ser um pai presente, um pai que exerça autoridade, não é significado, não é sinônimo de autoritarismo, né? Então, tanto que o nosso limite como pai de autoridade sobre os nossos filhos é no Senhor. Tanto que os nossos filhos estão desobrigados a obedecer. Se eu disser assim, mente, Felipe, ele pode dizer, não, pai, eu não vou seguir a sua orientação. E como conciliar isso, né? Olhando para o próprio Cristo. Então, eu acho que também é uma questão de aprendizado, né? Às vezes, nós vivemos numa cultura também que às vezes junta aliás, você não pode ser muito emocional, porque tem essa ideia, o pai é mais, e a mãe é mais emocional, né? Primeiro que é uma falácia, todo mundo reage emocionalmente a qualquer coisa que viva. A questão é como a pessoa demonstra aquilo. Todo mundo é emocional e todo mundo é racional também. Agora, eu tenho que aprender a desenvolver isso com um relacionamento com os meus filhos, né? Então, eu tenho que ser duro, mas eu tenho que ser duro por aquilo. Eu tenho que dar, né, uma ordem por aquilo. Eu tenho que trabalhar com ele especificamente. Mas isso não vai inibir o fato de que eu faça em amor, né? Tanto que a Bíblia fala que o instruir e a disciplina, ela é um sinônimo, né? Ela é uma demonstração também de amor. Deus ama quem, né? Deus corrige a quem ama. Isso que Hebreus fala, né? Então, esse aspecto do pai entender que ele precisa viver com discernimento,
Pedro fala isso na sua carta, né? Que o homem deve viver com discernimento no seu lar. Essa palavra discernimento tem a ideia de sensibilidade ao contexto. Então, eu tenho que ser um pouco mais duro aqui, né, usando essa palavra. Como é que eu lido com isso? Como é que eu posso ensinar o meu filho e ao mesmo tempo demonstrando o amor de Deus? Então, o pai tem que ter essa sensibilidade. Tanto que o homem é um eterno, usando aqui a palavra, eterno aprendiz nesse sentido. Né? Tem que estar... Agora, existe, né, essa questão também, pro lado das mulheres, o entendimento de que elas não têm um marido perfeito. Porque existe muitas vezes também a idolatria do pai perfeito, né? Ou a idolatria do marido perfeito, tanto de um lado quanto de outro, e isso às vezes prejudica, porque há comparações, né? Então, tá vendo? Olha, aquele lá faz assim e tal. Não, nós somos seres criados por Deus, né? E temos os nossos contextos de vida diferentes. Eu sou diferente do Gui, eu sou diferente, né, do seu Mário, enfim. Então, tudo isso inclusive é um projeto divino, né? Imagina se todo mundo fosse igual, né? O que eu sou, o que o senhor Mário é, né? Não. Então, nesse aspecto, é importante nós entendermos que a cobrança tem que ser feita ao marido, mas muito mais do que para satisfazer um desejo, porque a mulher e o filho, né, talvez adolescente, já adulto, entendendo, eu quero que meu pai seja um pai cristão. Então eu vou cobrá-lo, não para dizer que ele é ruim, simplesmente, mas para ajudá-lo a crescer em Cristo Jesus. Filhos podem ajudar seus pais a serem mais crentes. Meu filho me ajuda, por exemplo. Quando eu brigo com ele com um tom elevado, ele fala, olha a ira, se disciplinar com ira não pode. Aí me quebra, porque eu perco todo o argumento. Exatamente. Entendeu? Então assim, realmente, não pode ser com ira, né? Então, isso é importante, né? Ter esse apoio familiar, né? Esse pai, para que ele possa exercer exatamente essa função, lembrando sempre que a base é a palavra de Deus. Nossa. É demais isso. E obrigada, pastor. A gente está chegando ao fim. Eu queria te perguntar se o senhor quer deixar alguma frase de apoio, alguma fala que faltou a gente te perguntar, te questionar, de apoio a essas famílias que têm um pai ausente. Sim. O que eu quero dizer para você, que talvez você não teve o seu pai presente, né? Nós enfatizamos aqui, mas eu quero relembrá-lo, que isso não determina a sua vida. Isso te influencia, com certeza, mas você pode aprender, inclusive Paulo escreve a Tito, a graça de Deus nos educa, e educa em qualquer área da nossa vida, inclusive áreas que nós achamos que somos, né, que temos ali um grande impacto. Então você pode ser afetado por isso, mas não condicionado a viver assim. Isso é libertador, crer no Evangelho. Então, que você possa crescer no seu relacionamento com Deus. E a outra mensagem é para você que é pai e que talvez não tenha estado com o seu filho, talvez você tenha estado ali sim, por meio de presentes, por meio de passeios, né? Mas lembre-se, né, uma das coisas que o seu filho vai lembrar mais na vida dele, quando ele também for pai, é da forma que você brincou com ele, pintou um desenho, na forma que você talvez, né, o ouviu quando ele quis falar talvez uma coisa que nem tinha tanto sentido, mas que você foi presente ali. E ao fazer isso, não é só para tirá-lo de uma estatística que nós falamos aqui. Fazer isso é obedecer a Deus, para que ele aprenda sobre o amor de Deus por meio da forma que você vive o Evangelho na vida dele. Então, que Deus nos dê graça como pais para viver assim. Amém. Amém. Obrigada por você que esteve conosco aqui até agora. Obrigada, pastor Tiago. E o que ficou aqui para mim de tudo, além dessas últimas palavras do pastor Tiago, é que a gente precisa mudar o foco do nosso olhar, né? A gente precisa focar em Deus, olhar para Deus e entender que a grande obra é Ele que está fazendo, né? E eu tenho um desafio para todos nós. Nós olhamos para essas estatísticas e o que a gente pode fazer em relação a esses 5 milhões de pessoas que foram criadas na ausência de pai. Nada demonstra mais amor do que orar por essas pessoas. E eu te desafio a orar por essas pessoas, a colocar diante de Deus essas pessoas, para que o Evangelho alcance essas casas, essas famílias e essas pessoas que estão machucadas pela ausência de pai. E se você está machucado, eu estou orando por você. E eu quero lembrar que é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade e para a paternidade. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!